Olá! Chegamos agora na aula de avaliação da coluna vertebral. Muito bacana. Essa aula vai ser um pouco resumida porque eu vou passar apenas a minha visão geral e como é o meu cotidiano. Não tem como nessa videoaula, nesse curso, nesse projeto, a gente fazer uma aula extensa de tudo que a gente faz na coluna, tá? Isso aí vai para o curso avançado de coluna vertebral. Aqui apenas vou dar algumas dicas, tá certo? E de situações extremamente preciosas e que você tem que ter muito cuidado no dia a dia que você for trabalhar com a coluna de um paciente. Show? Inclusive, vou abrir aqui o meu arquivo aqui que eu uso, o formato que eu uso aqui, ó, para que eu possa fazer essa consulta desse meu paciente. Você vai ver que é super simples. Show? Vamos lá. Já vimos na aula 1, na aula 2 e na aula 3 como avalia a postura, tá? Então, assim, ó, eu não tenho mais que me delongar em relação à avaliação postural, porque a avaliação postural é aquilo ali que a gente estava falando, tá certo? É ali que eu trabalho. O que eu queria nessa aula agora, nessa videoaula de avaliação da coluna vertebral, é só fazer com que você prestasse atenção nas três principais bandeiras que você tem que estar muito atento durante a avaliação da coluna de um paciente. Show? Bora lá. O paciente pode ser bandeira verde. Paciente bandeira verde é qual paciente? Aquele paciente você tem liberdade total para trabalhar com ele, não precisa ficar muito preocupado, não precisa ficar extremamente receoso em fazer alguma manobra, alguma manipulação, tá ok? Existe o paciente bandeira amarela. O paciente bandeira amarela é aquele paciente que você já está assim, ó, um pouquinho receoso, que ele pode ter uma alteração na coluna que é um pouco mais grave, tá ok? E existe o paciente bandeira vermelha. Aquele paciente bandeira vermelha é que você tem que ter uma atenção máxima em relação ao atendimento desse paciente e muito provavelmente nem seja o paciente que você vai atender, que você vai fazer uma manobra, uma certa manobra de thrust, uma certa manipulação em que pode colocar em risco a coluna do teu paciente. Beleza, guys? Então agora vamos aqui elencar aqui, ó, o que é um paciente bandeira verde, o que é um paciente bandeira amarela, o que é um paciente bandeira vermelha. Como é que a gente poderia, de forma prática, falar nisso? Bom, o paciente bandeira verde é aquele paciente que já é muito crônico, que você já conhece ele e que ele não tem uma dor que ela irradia de forma muito intensa para um braço, para uma perna, enfim. É aquele paciente que você já conhece ele, tá? Que você já tem exames de imagem, isso é muito importante. É você entender que você já tem exames de imagem desse paciente, você já sabe que é um paciente que não tem perigo de ter um tumor, já é um paciente que não tem perigo de ter um espondilolistese grau 3, grau 4 ou de grau 2 para grau 3. Você já sabe que é aquele paciente que não tem muita espondiloartrose, não tem restrição foraminal, é aquele paciente que você já tem as imagens e você tem certeza absoluta que esse paciente não tem nenhum risco em você fazer uma determinada manipulação. Não tem osteoporose e por aí vai. Show? Esse é o paciente prioritariamente bandeira verde. Para você saber a bandeira do paciente, quase que obrigatoriamente você tem que ter o exame de imagem. É o exame de imagem que te confirma que não tem algo mais grave naquela coluna, tá certo? O paciente bandeira verde é aquele paciente que tem uma escoliose, que aquela escoliose é abaixo de 25 graus, de 20, abaixo de 25 já é uma escoliose mais grave. Mas escoliose que tem em torno de 20 graus, ou um pouquinho abaixo de 20 graus, e que ele chega na tua clínica dizendo que tem escoliose, que a dor é por conta da escoliose, mas que você já sabe que aquela dor, teoricamente, não é por conta daquela escoliose, tá certo? É o paciente que ele está com dor de coluna porque ele dormiu errado, porque ele fez um movimento errado, é o paciente que ele por algum motivo, ele já iria sentir dor. Show? Esse é o paciente bandeira verde. Quer ver um outro exemplo de dor agudíssima, agudíssima, mas que é um paciente ali de verde para amarelo, tá? É aquele paciente que chega com você com a coluna travada, tá? A coluna não mexe, show? E aí você pergunta o que foi que aconteceu, ele diz, não doutor, eu fiz um movimento
e quando eu fiz esse movimento, minha coluna travou. Esse daí é um paciente que tem uma lesão, provavelmente uma lesão osteopática, e também um paciente bandeira verde. Agora veja bem, se é um paciente que fala assim para você, não doutor, eu simplesmente acordei e essa dor ela foi piorando e depois já foi formigando, já foi irradiando para o membro, eu já fui perdendo força, ou não somente depois de acordar, tá? Imagine que essa dor aconteceu de forma assim, ó, que não tem uma causa específica de movimento. Esse paciente já é um paciente bandeira vermelha, tá certo? Esse paciente bandeira vermelha, ele chega para você e fala assim, doutor, eu tô com minha coluna aqui doendo muito, essa dor está irradiando ou para o braço ou para o membro inferior, eu estou sentindo um choque, formigamento, que está formigando minha perna toda e também eu perdi minha força, doutor. Eu não consigo mais mexer da mesma forma o meu membro superior e inferior conforme eu conseguiria anteriormente. Esse paciente é um paciente bandeira vermelha, tá? Você não pode chegar e fazer uma manipulação mais brusca, você não pode chegar para esse paciente e fazer uma manipulação mais agressiva, porque existe uma probabilidade desse paciente ele ter uma lesão mais séria. Pode ser uma hernia de disco extrusa, sequestrada, pode ser uma vértebrazinha que deslizou, pode ser um tumor, pode ser uma série de coisas. Show? Beleza. Mas como é que você avalia esse paciente? Como é que você caminha? Eu vou mostrar para você aqui agora a minha ficha de avaliação. Às vezes você pensa que é uma coisa gigantesca de 10 páginas. Não, não é. Eu vou mostrar para você como é simples minha ficha de avaliação. Eu vou abrir ela aqui para você, tá certo? Para que eu possa construir de forma mais didática o que eu estou te falando. Vamos lá, vamos para cá. Gente, olha só, minha ficha de avaliação é uma página do Word, uma página super simples. Se você estiver vendo aqui, ó, só tem 2 páginas, bem pequenininha, tá? Bom, então aqui eu tenho toda a identificação do meu paciente, tá? Eu tenho que ter o nome dele, tem que ter idade, tem que ter data de nascimento, tem que ter endereço, tem que ter aqui, ó, telefone, profissão, tem que ter e-mail e muito importante aqui, ó, a data da avaliação. Essa idade aqui, moçada, é muito importante porque você precisa mais ou menos categorizar seu cliente, paciente, tá? Em relação a uma lesão que pode ser compatível com a idade. A gente já falou para vocês, tá certo? Que tem doenças na coluna que é relação ao crescimento, a gente já falou que tem relação com a parte laboral, por isso que você tem que obrigatoriamente aqui, ó, colher a profissão do paciente e por aí vai, tá? É muito importante também que tenha aqui a data da avaliação. Essa data da avaliação aqui, ela é muito importante porque vai ter algumas situações que o teu paciente vai retornar, vai ter situação em que você precisa entender quando foi que ele fez a primeira consulta em relação a quantos atendimentos ele já fez, para que você saiba realmente a eficácia do seu tratamento, se está tendo eficácia, se não está, se está com um prognóstico ruim ou se está com um prognóstico bom, ok? Bom, depois da data da avaliação, tá? Aqui, ó, queixa principal, tá? Às vezes o paciente ele vai te contar uma história gigantesca, vai te contar a história de quando era solteiro, quando casou com a primeira mulher e depois quando separou, quando casou com a segunda, com a terceira, com a quarta. Galera, ó, tem que ser objetivo, tem que ir com objetividade, não pode de forma nenhuma enfeitar, não pode de forma nenhuma querer fazer, colher aqui uma queixa principal. Às vezes o cara vai falar que tem dor começa a dor na cabeça e acaba lá no pé. Não, tem que ter uma queixa principal. Isso é importante, tá? Às vezes essa queixa principal ela acontece até depois, certo? Às vezes tem algumas situações que eu começo aqui a fazer a consulta com o meu paciente, aí ele não consegue identificar direito a queixa principal. Eu vim aqui, ó, para a história atual da doença, HAD ou HDA, sei tanto pode ser chamado de história atual da doença ou história da doença atual, tanto faz. E nessa história atual da doença, tá? Ele vai contando e você vai montando o quebra-cabeça, aí você vai sabendo mais ou menos qual é aquela queixa principal. Quando ele chega de forma muito clara, é mais fácil, só que às vezes ele não chega de forma clara. E aí, depois dessa queixa principal, vai para o exame físico. Góis, e agora, esse exame físico? Eu vou ter quantas coisas para marcar? É gigante esse negócio? Não, gente, olha só o que eu faço aqui, ó. Nesse examezinho físico, eu só tenho esse nome, exame físico.
E aí, ó, aqui nesse exame físico aqui, eu vou escrevendo, tá certo? Tudo que eu acho importante. Então aqui eu coloco, vamos lá, se tem alguma diferença de perna, eu coloco membro inferior direito menor. Como eu não tenho um exame de escanometria na hora, tá? Aí eu coloco isso aqui, ó, postural. Pode ser só uma alteração postural, tá certo? E que não obrigatoriamente está funcionalmente com problema. Aí você volta para a parapodometria, você volta para a termografia e se liga no que eu estou falando, tá? Nas aulas passadas. Aí coloca aqui como é que está a mobilidade talotibial. Góis, mas não é uma avaliação de coluna, certo? Mas o pezinho, se ele não mexe direito, ele vai influenciar. Aí depois eu coloco aqui, ó, essa mobilidade talotibial, eu coloco aqui como ela está, se tem ou se não tem. Aí vou lá para o joelho e vou construindo a avaliação do meu paciente. Depois que eu olho o joelho, depois que eu olho o quadril, eu chego na coluna. Quando eu chego na coluna vertebral, tá certo? Eu já observo se essa vértebra está hipomóvel, se está hipermóvel, se tem alguma região da musculatura paravertebral, que essa região da musculatura paravertebral está com um aumento de tensão, se tem uma rotaçãozinha de processo transverso, tudo isso aí eu vou anotando aqui e vou construindo esse exame físico. E imagina que cada paciente é um mundo diferente. Tá? Aqui eu coloco se o paciente tem hipotonia muscular, coloco se o paciente é flácido, coloco se tem uma hipermobilidade da coluna e por conta dessa hipermobilidade, tá certo? Não tem uma boa sustentação. Aí por que não tem uma boa sustentação? Eu preciso fazer um trabalho mais intenso de fortalecimento muscular e aí eu vou construindo isso. É super simples minha avaliação, tá certo? De coluna. Tá? Eu estou mostrando só a estrutura principal de como eu me organizo. Tá? É claro que nesse curso aqui a gente não tem como mostrar passo por passo, tá? De uma avaliação de hernia de disco, de uma avaliação de espondilolistese, de uma avaliação de espondiloartrose. Esse não é o objetivo. Tá? O objetivo é mostrar aqui como é que eu construo a minha avaliação com o meu paciente. Show? Bem, outra coisa muito importante, tá? Depois que você... Só que antes de você fazer exame físico, você já viu. Você já viu lá na recepção se o paciente tinha sobrepeso, se o paciente não tinha sobrepeso, se o paciente veio claudicando, tá entendendo? Tudo isso daí você vai agregando aqui no teu exame, tá certo? Bom, na sequência, tá? Eu tenho uma tabelazinha sobre a baropodometria. Deixa eu baixar aqui ela um pouquinho para você ver melhor, tá certo? Eu tenho essa sequência da baropodometria, porque como eu falei para vocês, né, essa baropodometria me mostra uma situação cinética funcional muito importante. Tá? Eu vejo quantos por cento está o deslocamento anterior e posterior desse paciente. Quantos por cento ele está para frente, quantos por cento ele está para trás, quantos por cento ele está para um lado, quantos por cento ele está para o outro. E aí ó, eu vou preencher isso daqui, tá certo? Porque independente se esse paciente tiver escoliose, independente desse paciente ter hiperlordose, independente desse paciente ter um hernia de disco, se aqui funcionalmente na baropodometria ele está desregulado, eu vou querer fazer um trabalho de ajuste desse paciente. Show? Bom, aqui eu vejo como é que está a pressão no pé, qual é o tipo de pé, se o pé é plano, se o pé é cavo, se o pé é pronado, se é supinado, tudo isso aí vai trazer informações muito importantes, tá certo? Em relação ao trabalho que eu quero fazer com o meu paciente. Bom, junto com isso, faço a avaliação da termografia, que já mostrei para vocês na aula postural de termografia, e aqui eu simplesmente termino com uma conclusão. Essa conclusão ela tem que ser simples, tá certo? Você tem que dizer em poucas palavras como é que está o estado do teu paciente e o que é e qual é o teu objetivo terapêutico, tá? Se o meu objetivo terapêutico vai ser corrigir posturas, vai ser fortalecer coluna, e coloco também as restrições de tudo que ele não pode fazer, que ele tem que evitar para que o tratamento ele siga de forma correta. Eu não posso nessa consulta, nessa avaliação, dizer assim, ó, você tem que fazer osteopatia, você tem que fazer quiropraxia, você tem que fazer RPG. Não, eu não coloco isso na conclusão. Por qual motivo? Porque ele pode ir para um outro profissional, ele pode vir aqui na minha clínica, fazer a consulta, fazer o exame, ele pode ir para outro profissional, e o profissional não trabalhar com RPG, e eu coloquei aqui RPG.
Imagine que o outro profissional trabalha com outra técnica para corrigir postura, que é até melhor do que o RPG que eu não trabalho, tá certo? E se eu coloco aqui nessa consulta que ele tem que fazer RPG, e se ele confia na minha consulta, ele vai querer ir para o profissional fazer RPG. E você não pode fazer isso. Show? Bom, essa aqui foi uma aula bem resumida da minha visão geral de como é que você avalia um paciente, tá certo? É claro que não tem como a gente detalhar, fazer uma coisa extremamente detalhada, porque isso aí vem mais no curso avançado de coluna vertebral, que eu espero que você depois faça, você se matricule, tá? E aqui é só para abrir um pouquinho da cabeça em relação como deve ser montado, estruturado uma avaliação do paciente. Vocês viram que naquele exame físico, que só tinha lá o nome exame físico, um tópicozinho que a gente ia categorizando, tá certo? Aquilo ali pode ter mais de uma página, tá certo? Aquilo ali pode ter mais de uma página escrita de tudo que você achou de alteração no seu paciente. Mas a dica que eu te dou é a seguinte, tá? Quanto mais detalhado, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser no seu tratamento. Fechado? Às vezes você fica, o cara tem uma dor cervical, mas ele tem joanete. O cara tem uma dor cervical, mas ele tem, tá entendendo? Algo muito distante. Então, às vezes isso não te ajuda muito. É importante observar? É importante, mas cuidado para não se perder. Show? Esse era meu papo reto hoje. Um grande abraço e até a próxima videoaula.